Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje o assunto é bem interessante, né? Quem é Jesus Cristo? Então eu deixei 3 textos aqui, mostrando quem é nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Muitas pessoas acham que Jesus, ele é apenas um profeta. Outras pessoas acreditam que Jesus é o próprio Deus Todo-Poderoso. E outras pessoas acreditam que Jesus, ele é realmente o que ele diz ser, o Filho de Deus. Exatamente, o Filho de Deus. Então, hoje nós vamos raciocinar com vocês, baseado na Bíblia, sobre quem é Jesus Cristo, quem é nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço, Jorge, um abraço aí a todos vocês que estão aqui conosco, sejam muito bem-vindos, vocês que estão nos acompanhando. Daqui a pouquinho já entra o Queruvim também, já entrou conosco. Deixa eu aumentar minha tela aqui, isso. E aí, Queruvim, tudo bem? Olá, boa tarde. Deixa eu ver se eu coloco aqui minha imagem, né? Parece que não chegou ainda. Isso, coloca aí. Tudo bem com você? Hoje a live, gente, vai ser bem interessante, né? Nós vamos abordar aqui com vocês quem é nosso Senhor Jesus Cristo. É um tema bem propício, porque há uma grande confusão com grande parte das religiões. Muitas religiões acreditam que Jesus Cristo, ele é o próprio Deus Todo-Poderoso. Outras pessoas acreditam que Jesus, ele é apenas um profeta. Então, quem é Jesus Cristo? E aí, Queruvim? É um tema bem apropriado porque existem desde quase 2000 anos atrás, vamos colocar aí 1800, 1900 anos atrás, porque depois de Cristo e com a morte do último dos apóstolos João, né, exilado na ilha de Patmos, depois ele foi para a região da Anatólia, que é a Turquia. Lá, depois que o apóstolo João faleceu, aí com o tempo, passando algumas décadas, começou desvios da Bíblia. Começaram a aparecer os chamados cristãos da época do século II, e eles realmente começaram a falar muitas coisas estranhas. Podemos dizer que nem todos, mas uma parte deles começaram, como Irineu, além dele, Eusébio e outros vários chamados pais da igreja ou pais pré-Nicéia, que viveram antes do concílio de Nicéia. Então, quem é Jesus? É um tema bem apropriado para nós considerarmos, em vista da confusão que se iniciou no século II e foi aprofundando. Hoje é aquela verdadeira confusão, né? A mente das pessoas fica realmente confusa com tanta declaração, mas basicamente nós entendemos e queremos ressaltar isso, que Jesus, ele é, como disse João Batista no capítulo 1, né, versículo 34 ali de João, do Evangelho de João. Ele falou que este é o Cristo, o Filho de Deus, né? Ele falou assim: eu vi e testifiquei, ou dei testemunho, né? Como que está numa versão que você tem aí? Você tem parece que várias versões da Bíblia aí, né, que podem ser muito úteis. É João capítulo 1. Eu vou usar a primeira João Ferreira de Almeida, porque eu sei que é a Bíblia que é mais utilizada pelos evangélicos, protestantes, né? Olá, Yaci Diniz, olá, Yas, Neidinha, um abraço para vocês. Pessoal, perdoem-nos se vocês mandarem um certo alô aqui e a gente não atender de momento, porque a gente vai tentar realmente fazer com que seja uma palestra, ok? Regis, eu combinei com o meu querido amigo Queruvim hoje de ficar só nós dois, meu amado. Mas se você puder ficar como moderador, eu vou até deixar você como moderador aqui, tá? Ó, você agora é meu moderador, você ajuda muito, tá bom? Ó, João capítulo... É João que você falou? Capítulo... Isso, João capítulo 1, deixa eu ver se eu pego minha Bíblia aqui. João capítulo 1, o versículo é o 34. Observem que isso não é uma opinião de nenhuma religião. Nós vamos nos ater ao que a Bíblia fala sobre esse tema. Quem é Jesus? Pode ver então para nós, por gentileza. O que diz aí? O que nós lemos? João capítulo 1, versículo 34. João Batista, né? Ele falou assim: eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus.
Pois bem, ele viu Jesus Cristo ser mergulhado nas águas e ele disse que testificou que ele era quem? O Filho de Deus. Então as pessoas que ouviam João Batista pregar isso, elas iriam concluir o que com isso? O que você concluiria? Que Jesus era o próprio Deus? Não. Mas, Queruvim, por que as pessoas eles têm tanto problema em aceitar a palavra filho como ela realmente é? Porque assim, analisa comigo. As pessoas hoje em dia, por exemplo, que acreditam que Jesus ele é o próprio Deus Todo-Poderoso, o que passa na cabeça de uma pessoa dessa quando ouve na Bíblia que ele é o Filho de Deus? Olha, e o que nós observamos é que durante séculos, a partir do século II principalmente, mas entrou no quarto século, começou-se a fazer uma confusão. Então agora criaram, por exemplo, no ano 381, a ideia de chamar o Espírito Santo de Senhor no Concílio de Constantinopla. Foi a primeira vez de modo oficial. Tem gente que questiona dizendo, não, a Trindade já existia antes. Não, de um modo oficial mesmo, a igreja da época, no ano 381, tem até na internet, se você vê Concílio de Constantinopla aí, aquelas teses que eles defenderam ali, eles colocaram o Espírito Santo como uma pessoa. Antes nem sequer discutia isso, porque no ano 325, no Concílio de Nicéia, eles discutiram se Deus e Jesus era da mesma, aí usaram uma terminologia filosófica, essência, se era da mesma palavra que não é dessa forma usada na Bíblia. Então, foi séculos de implementação dessa doutrina gradual. A Enciclopédia Britânica, ela diz, eu comentei num áudio aí, aliás, numa live anterior, que essa doutrina da Trindade se desenvolveu no decorrer de muitos séculos, enfrentando muitas controvérsias, diz a Enciclopédia Britânica, debaixo do nome, do título Trinity, Trindade, né? Então é assim, foi uma coisa que chegou uma hora que a igreja falou, não, quem não aceitar essa doutrina, aí o tribunal da Inquisição do século XI até o século XVII e XVIII ali, esse tribunal ele impunha a pena de morte, né? O tribunal da Igreja Católica, chamado Tribunal Inquisitorial, a pena era a morte para quem não aceitasse a infalibilidade papal, a doutrina católica da Trindade, né? E o resultado foi que muitos morreram. Então ficou uma coisa que ninguém ousaria questionar. E os séculos foram passando, então virou uma modinha, virou uma regra, virou uma profissão de fé, virou catecismo. E depois, quando surgiu no ano 1517 a divisão na Igreja Católica, da onde nasceram as igrejas protestantes, na época Martinho Lutero fundou a Igreja Luterana, numa divisão cisma, né, lá na Alemanha. Então ali, a partir dali, ele disse que era uma divisão, que nós iríamos mudar muita coisa, mas carregou consigo parte das doutrinas da Igreja Católica, como imortalidade da alma e também o ensino da Trindade de uma forma um pouco diferente. Pode continuar. Quero deixar bem claro aqui que eu gostaria e eu exijo respeito em minha live. Se você quiser comentar aqui embaixo, não tem problemas. Que nem você fez agora, Débora. Explica João capítulo 1, deve ser, né? Quem é o verbo? Nós vamos explicar, entendeu? Agora, a partir do momento em que vocês começarem a usar, isso é uma seita, saiam dessa heresia, isso aí é diabólico, um corpo governante, a gente vai silenciar você, tá? Então, se você tiver respeito, nós vamos ter respeito com você. Se você não tiver respeito, nós não vamos te desrespeitar. Nós vamos simplesmente te silenciar. Ok, um abraço para você. Fique com Deus, Débora. Vamos lá, Queruvim, vamos por parte. Sim. Jesus, ele começou ele existiu aqui na Terra, quando ele nasceu de Maria, para as testemunhas de Jeová, ou ele já existia antes? Muito boa pergunta, né? Como eu estava falando em João capítulo 1, o João Batizador falou, testifiquei que este é o Filho de Deus. Então nós temos que ver a Bíblia, pegar o texto, olhar com muito amor e aceitar como a palavra de Deus. Então o que é que ele quis dizer com aquilo? No capítulo 1, versículo 49, Natanael, também chamado Bartolomeu, ele disse em João, Evangelho de João 1,49, ele disse, Rabi, quer dizer, falando com Jesus, tu és, olha o que ele fala, vou ler aqui, João 1,49, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel.
Então, para Bartolomeu, Jesus era Deus? O que você entendeu daí? Natanael, né? Isso, Natanael, que é o mesmo que Bartolomeu, um dos 12 Ah, tá. apóstolos, né? Entendi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Isso, muito Então, bom. a impressão Mas, que a gente tem, mas quero né? vir. Mas quero vir. Quando eles estavam dizendo que Jesus é o filho de Deus, quer dizer que Deus ele criou Jesus ali no ventre de Maria? É isso que as testemunhas de Jeová acreditam? Não, nós não entendemos assim, visto que o capítulo 8 de João, né, numa conversa com os líderes religiosos, Jesus diz, ó, vocês são dos domínios de baixo, eu sou dos domínios de cima, vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Então, é óbvio que Jesus teve uma existência pré-humana, a vida dele foi transferida desde os céus para o ventre da Virgem judia Maria, mas ele não era lá no céu Deus Filho. Não existe essa expressão na Bíblia, isso aí é teologia das igrejas tradicionais. Então essas são teologias com fraseologias ou terminologias inventadas. Ele lá no céu, quem que ele era? Em Gálatas capítulo 4, versículo 4, lá fala que Deus, no devido tempo, ele transferiu, no caso, a vida de Jesus para o ventre dessa mulher chamada Maria. Como que diz Gálatas 4:4 aí na versão que você tem em mão, se for possível? Vamos ler o texto de João 8:23 que você citou? Oh, muito bem, Pessoal, João 8:23. João, capítulo 8, versículo 23. Por favor, abram a Bíblia de vocês, tá bom? Oi, Leone, um abraço. Ó, João 8:23, estou lendo na João Pereira de Almeida, tá? Fala assim, ó. Mas ele lhes disse, Jesus, né? Vós sois daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou daqui. Então, as testemunhas de Jeová entendem que Jesus Cristo, ele tinha uma existência pré-humana. O que significa isso? Jesus já existia antes de vir aqui na Terra. Ele estava com Deus. A gente vai chegar em João capítulo 1, versículo 1 e vai explicar detalhadamente o que significa lá que o verbo estava com Deus, tá? Ou logos, né? Que o certo é a palavra, não é o verbo. A Bíblia, o significado de logos literal é palavra e não verbo, mas não tem problema. Pode ser verbo, palavra, não tem problema. Gálatas capítulo 4, versículo 4, Queruvim. Você quer ler aí na Bíblia sua, que eu não abri aqui ainda? Eu vou ler e eu gostaria de ouvir as suas impressões, né? Porque algumas pessoas, enganadores da mente, eles têm falado, Jesus só é o Filho de Deus só depois que ele nasceu aqui na Terra, e ele passou então a ser chamado Filho de Deus, isso aí é um título, é apenas uma função. Mas será que existe esse negócio de função? Então eles usam linguagem teológica, começaram a criar até lições em cima dessas linguagens, não da Bíblia, mas de fora da Bíblia, de filosofia. E o texto de Gálatas 4:4 diz assim, olha, eu vou ler aqui na Bíblia Sagrada, diz assim: mas quando chegou o pleno limite do tempo, Deus enviou o seu Filho, que veio a proceder de uma mulher e que veio a estar debaixo de lei. Então, segundo as suas impressões aí, você gostaria de ouvi-lo, Wesley? Deus, ele, no caso, o que fala sobre Jesus aqui? Ele, no caso, era o Filho de Deus a partir do nascimento da Virgem Maria? Não, porque é o seguinte, aqui tá falando antes, ó. Eu vou ler na João Ferreira de Almeida, tá? Fala assim, Ok. ó. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, vírgula, nascido de mulher, vírgula, nascido debaixo da lei. Então Jesus, ele já era filho de Deus no céu. Entendeu? Ele não se tornou filho de Deus quando ele nasceu de Maria. Ele era filho de Deus no céu e continuou a ser chamado de filho de Deus aqui na terra. Só que ele sempre foi filho de Deus, tá? E ele não é filho do Pai, ele é filho de Deus. Aí que entra um grande problema para quem acredita na Trindade, porque para o trinitário, a palavra theos, que é Deus em grego, ou Elohim no hebraico, representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não pode ser somente o Pai, né? E aqui fala que Jesus é o Filho de Deus. Então ele é o Filho da Trindade? Não. Ele é o Filho de Deus, tá? Esse que é o grande ponto.
É muito claro, né, Queruvim? Outro texto também, Queruvim, que eu queria destacar é esse texto aqui, ó, Lucas 1,32. Vamos ler esse texto? Lucas Lucas 1,32? 1,32. Fiquei Que fala curioso assim, agora. ó, fala assim, ó. Eu tô lendo todos os textos que eu tô lendo, ó, na João Ferreira de Almeida, tá? Ô, Wilson, a gente vai raciocinar esse texto, tá bom? Mas aí já entra um grande problema, Wilson. Eu e o Pai somos um, não são três, são dois, tá? Então, cadê o Espírito Santo? Segundo ponto, enquanto a gente não raciocina, Wilson, que a gente vai chegar nesse texto, tá, meu querido? Leia João 17:22, que você já vai ter a resposta sobre eu e o Pai somos um. Isso, Dri, nós dois. Ó, Lucas 1,32 fala assim, ó. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então aqui está dizendo que ele seria chamado de Filho do Altíssimo, querubim. Por que o anjo falou para Maria que Jesus seria chamado de Filho do Altíssimo? Quem é o Altíssimo? Ótimo. Os judeus, eles todo sábado entravam na sinagoga, abriam a Torá, e lá no Salmo 83:18, eles liam com regularidade. Lá fala assim, para que as pessoas saibam, né? Então as pessoas devem saber, né? Que tu, cujo nome é, aí lá aparece o tetragrama no Salmo 83:18, que é o nome do Deus Todo-Poderoso. Então, para que as pessoas saibam que tu, cujo nome é Jeová, várias versões Almeidas colocam o nome Jeová. Por exemplo, Almeida na edição de 1819, Almeida na edição... Ia mais para cá. Ótimo, mas eu sei. Tem a de 95, 1995, a Almeida desse ano também tem, a Almeida de 1838, então são uma sucessão. Só que assim, tem a Almeida que colocou o nome Jeová, tem outra que tirou. Aí daqui a pouco coloca o nome de Deus, depois tira. E esse pisca-pisca de indecisão teológica, na verdade estava contradizendo o texto que fala que Jeová é quem? O Altíssimo, né? Como que lê aí na sua versão que você tem em mãos? Eu também estou com a versão Almeida aqui, mas por favor, leia. João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. ARC, Almeida, revista e corrigida, tá, gente? Sim. Aqui na João Ferreira de Almeida, Salmos 83:18, diz assim, para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Pois bem, então aí você leu o nome de Deus numa versão usada pela cristandade, pelas igrejas que professam ser cristãs, né, a maioria delas, batista, metodista, presbiteriana, nossos colegas religiosos, né, nós respeitamos, cada um tem o direito de escolher a sua religião, mas o que nos perturba é, por exemplo, eu citei a versão de 1819 da Almeida, porque o nome de Deus, ele estava em todo canto nessa versão. Você vai na internet e digita João Ferreira de Almeida, 1819. Então lá vai dizer que Jeová é o Altíssimo. Então agora imagine a cabeça de um judeu. Ele lia, Vede Ukiatar, para que saibam que tu, Shimcha, o nome teu, Yehová, Salmo 83:18. Levadecha, somente tu, Elion, é o Altíssimo, Al-Kol Haret, sobre toda a terra. É assim que está na Bíblia hebraica, o judeu lia que Jeová é o Altíssimo. Aí o anjo Gabriel fala, esse é o Filho do Altíssimo. Então o judeu iria entender como isso? Que Jesus era o próprio Deus ou o Filho de Deus? Maria entendeu claramente que Jesus não era o próprio Deus na barriga dela, mas era o enviado de Deus, era o Messias. A palavra Messias significa... A palavra Machia, que é Messias. Machia, muito bem. Hebraico, Mashiach na Bíblia, né? Em grego, Christos. Machia significa escolhido. Christos é escolhido ou ungido. Então quando a Bíblia diz que Jesus é ungido de Deus, ele mesmo, Jesus, falou isso. Ele entrou na sinagoga no dia de sábado, leu Isaías 61, Jeová está sobre mim, o Espírito do soberano Senhor Jeová está sobre mim. Aí fala, visto que ele me ungiu, Machá, o verbo, né? Ele ungiu, Machá Yehová Oti, Jeová me ungiu. Jesus leu isso na sinagoga em Nazaré, Machá Yehová Oti, Jeová me ungiu. Então Jesus é ungido de Jeová. Quando ele fala isso, ele diz, hoje se cumpriu essa escritura. Então todos o que? Esse é o Messias, o Mashiach, porque ele falou que Machá Yehová, Jeová me ungiu, e depois disse, hoje se cumpriu. Então que ele era o Messias? É sério isso, como dizem o povo, né? Numa pergunta
que virou uma modinha. É sério, é verdade. Jesus estava se colocando ali não como Deus em forma humana, mas como o ungido de Deus. E quem é que nega que Jesus é o Cristo ungido? É o anticristo. Então, alguns estão esperando o anticristo vir. O anticristo já veio, se espalhou, está em cada rua falando coisas que não estão em harmonia com a Bíblia. Eles estão dizendo, ó, Jesus é o próprio ser supremo, irmãos. E a Bíblia dizendo, Jesus na boca dele, Isaías 61, dizendo, Jeová me ungiu, Machá Jeová Oti, Jeová me ungiu. Igual está na versão, tradução do Novo Mundo da Bíblia, que restaurou o nome de Deus, assim como várias versões evangélicas, no seu devido lugar. O texto é Lucas 4,18, certo? Ali, várias versões evangélicas de Pablo Benson, na Argentina, restaurou o nome de Deus nesses devidos lugares. Não é coisa de testemunha de Jeová colocar o nome no chamado Novo Testamento. Por favor, prossiga. Ô, Queruvim, outro ponto interessante entre uma conversa ali que Jesus teve com os apóstolos, em Mateus capítulo 16, Jesus ele perguntou para os discípulos quem ele achava que ele era, quem que os discípulos achavam que era Jesus, não é? O Brian tá mandando um abraço, Brian, um amor cristão para você, viu, meu amado? Obrigado. O Brian, acho que você conhece o Brian, né, Queruvim? Sim, fica à vontade aí, seja bem-vindo, um abraço também. Aí, aqui fala o seguinte, né? Eu vou ler do versículo 13, eu tô com a Bíblia Almeida aqui, tá? Mateus 16, do 13 em diante. Se vocês quiserem acompanhar, por favor, abram a Bíblia de vocês, pessoal. Hoje a gente vai ler Bíblia aqui, tá bom? Mateus 16, do 13 em diante, tá bom? Fala assim, Tendo chegado às regiões de Cesareia, de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos, quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Então Jesus perguntou para os discípulos, quem que eles acham que eu sou, né? Eles responderam, olha, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. E Jesus lhe perguntou, mas vocês, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, então Pedro ele tomou a frente dos discípulos e falou, tu és o Cristo, o Machia, o escolhido, Machia, Cristo, tá? O Filho do Deus vivo, ou o Filho do Deus vivente. No versículo 17, Jesus ele falou o seguinte, e Jesus lhes disse, Simão, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que estás no céu. Então, quando perguntaram, olha só, quem ele era, quando Jesus perguntou, o apóstolo Pedro olhou para Jesus e falou, Senhor, o Senhor é o escolhido, é o ungido, é o Cristo, o Filho do Deus vivente. Agora, Queruvim, por que Pedro, ele falou o Filho do Deus vivo ou do Deus vivente? Pedro, ele falou isso por quê? Por que ele usou essa expressão? Os judeus, eles todo o tempo liam na sinagoga a Bíblia hebraica, o chamado Velho Testamento. A expressão Deus vivo, que no caso é Elohim Haim, essa expressão Deus vivente ou Deus vivo, tanto faz traduzir de uma forma ou de outra, ela ocorre, por exemplo, em Jeremias. Jeremias capítulo 10, versículo 10, lá diz assim, mas Jeová é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivente e o Rei por tempo indefinido. Jeremias, o profeta, falou isso e vários profetas, vários escritores do chamado Velho Testamento falaram que Ele é o Deus vivo, que Ele é o Deus vivente. Na mente do judeu, quando Pedro falou isso, todos eles ali judeus, eles não eram cristãos do futuro, eram judeus ainda que estavam convertendo-se ao cristianismo, aceitaram Jesus, foram batizados e tal. E aí eles sabiam que o Deus vivo não era Jesus, mas era o pai dele. É Jeová, Yehová, Jeremias 10, 10, fala Jeová, Yehová, Ha Elohim. Ele é o Deus Elohim Haim, Deus vivente. Então na mente do judeu, o Jeová, ou Yehová do Velho Testamento, é o Deus vivo. Não era Jesus. Então, permita-me, no que você falou aí, citando o texto,
Quando Jesus ouviu, ele falou, você está certo, feliz és tu. E Pedro disse que ele era o próprio Deus? Não, ele falou que era, tu és o Cristo. Aí é onde você me perguntou, o que quer dizer Cristo? Ungido. Então Jesus é o ungido, o escolhido, Messias, que a gente fala, em hebraico Mashiach, o equivalente, porque o Velho Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento em grego, o equivalente de Mashiach é Christos, que significa escolhido. Agora Jeová não é escolhido por ninguém, meu Deus do céu, Jeová não é escolhido, Jesus é escolhido, Jesus é ungido. Então a teologia das grandes igrejas, os líderes religiosos, estão enganando as pessoas. Estão afastando as pessoas de Deus. Sim, prossiga. Então Jesus, ele é o Filho de Deus. Exatamente. Só que ele já existia no céu antes de vir à Terra, certo? Perfeitamente. Ok. Mas ele, como Filho de Deus, ele sempre existiu com o Pai ou ele teve um princípio? Isso é interessante, essa pergunta. Ele sempre existiu ou ele teve um princípio? Nós queremos ressaltar o seguinte aqui, antes de prosseguir com essa sua indagação, Jesus, a importância de Jesus para nós, né? Ele é de grande importância, porque por meio de Jesus é que nós temos a salvação. O sangue derramado de Cristo é que nos livra do pecado. Toda a oração que fazemos é por intermédio de Jesus. Ninguém vai em direção a Jeová, o Deus Todo-Poderoso, a não ser por meio de Jesus. Jesus é o caminho, mas Jeová é o destino. E de que adianta a pessoa falar, eu aceitei Jesus, mas rejeitar a Jeová? Aí apaga Jeová lá, esse nome tem que ser apagado, não sei a pronúncia. Ninguém questiona as pronúncias dos nomes da Bíblia, de repente pegaram a birra, em particular com o nome Jeová, né? O nome de Deus. Aí eles apagam, né? E falam, eu aceitei Jesus, mas rejeitam a Jeová. Porque toda vez que um tradutor ele removeu o nome de Deus da sua versão da Bíblia, ele acentuou e contribuiu para essa confusão, né? Ele só contribui para essa confusão que as pessoas hoje, também as pessoas não se dedicam. Nós orientamos e pedimos a todos os ouvintes dessa live, por favor, estude a palavra de Deus com dedicação. Tire tempo com amor mesmo, com dedicação, saber quem é Jesus, o tema dessa live. Agora formule novamente, por favor, a indagação para a gente, essa que você fez, para nós ordenar nossos pensamentos aqui. Nós já mostramos claramente aqui que Jesus ele não é o próprio Deus. Ele é o Filho do Deus vivente, ele é o Filho do Deus Altíssimo, ele é o Filho de Deus, certo? Isso ficou claro. Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia diz que ele é o Filho unigênito, mas ele é o Filho, que nem muitos dizem que é o gerado na eternidade, que é uma das frases mais esquizofrênicas que existem, porque não tem como alguém ser gerado na eternidade. A palavra gerado vem de criar, né? E não tem como você criar alguém eternamente, sem princípio. Se ele foi criado, ele teve princípio. Mas existem textos que diz que Jesus ele foi criado, querubim, ou isso é uma invenção das testemunhas de Jeová? Tem sim, há textos que mostram claramente que Jesus ele foi criado. Inclusive, antes da gente responder essa pergunta, a gente joga a bola para o trinitário que está porventura aí assistindo a live e pergunta para ele, né? Qual foi a primeiríssima criação de Jeová, Deus, o Ser Supremo? Qual foi o primeiro de todos que Deus criou no domínio celestial? O primogênito. Quem foi ele? Quem foi? Essa indagação, se você abrir um espaço aí e falar, por favor, respondam isso, né? De acordo com o seu conhecimento, sua pesquisa pessoal da Bíblia, trinitário que defende essa doutrina. Vamos responder essa pergunta, né? Quem foi o primeiro de todos os seres que Deus criou? O primogênito de toda a criação. Na casa da sua mãe, na casa do seu tio, não tem o primogênito? Primogênito é o quê? Como é que nós entendemos isso? No dicionário diz que é o filho mais velho, o primeiro que nasceu. O primogênito. Então a pergunta que surge lá nos céus, quem foi o primogênito? Pode falar, brother. Não, eu tô falando um oi pro Marcial aqui. Obrigado, gente. Sim. Oi, Brian. Brian, criado e gerado é a mesma coisa. Vocês que inventam termos para... Um abraço, Emer. Um abraço para vocês, viu? Oi, Rose. Lê João 17:22. Você vai ver que quem deu essa glória para Jesus foi o próprio Deus. Vamos lá. Provérbios capítulo 8, versículo 22, querubim. Provérbios capítulo 8 está falando sobre a personificação da sabedoria. Nós vemos depois... Então, mas apareceu
Apareceu algum trinitário aí dizendo quem é o primogênito de toda a criação? Cadê? Não, Nós estamos esperando. Né? não, De eles não vão coração. responder. Eles não vão Eles não vão responder. responder. Não, mas por que que não vão responder, né? Por que Ele será? não vai. Ó, Brian, gente, 1 João 5,7 é texto espúrio, meu amado. Pesquisa aí, tá bom? 1 João 5,7 está fora, viu? Esse texto, os próprios eruditos católicos e evangélicos, é unânime entre eles, esse texto não é parte da Bíblia Sagrada. Não é. Mas depois Não a é gente canônico. foca nisso, porque É. esse aí já. Tudo Se a bem, pessoa tudo fizer bem, uma tudo. pesquisa bem pequenininha, ela já vai ver. Então, o Tudo bem. Provérbios Sim. capítulo 8, versículo 22, fala assim, ó. Eu vou ler na Bíblia Peshitta. Cadê a Bíblia Peshitta aqui? Vou pegar a Bíblia Peshitta aqui, ó. Que Ok. fala. Vamos lá, quer ver? Provérbios 8, 22. Ó, fala assim: Yahvé me criou no princípio de suas criações, antes que a todas as suas obras. Antes das eternidades foi estabelecida, desde o princípio e desde antes que ele fizesse a terra. Antes de haver os abismos fui produzida, e antes de haver as águas nas fontes. Esse texto aqui fala que Deus ele criou a sabedoria, só que não dá para Deus criar a sabedoria, porque a sabedoria é algo que pertence a ele. Então, de quem que fala aqui Provérbios 8, 22 e 24, ô Querubim? É óbvio, o apóstolo Paulo, ele abordou esse assunto falando que Cristo é a sabedoria de Deus, né? A gente já pulou para esse texto, a gente pode tentar manter sempre um tema assim, algum assunto mais específico por algum tempo, que as pessoas estão participando e nós vamos ajudar os que têm interesse na Bíblia a se esclarecer muita coisa aqui, né? Esse texto de Provérbios, ele fala da sabedoria e personifica ela. O capítulo seguinte também vai personificar, vai falar de duas mulheres que são apenas personificações literárias, né? No capítulo 8 personifica uma sabedoria e diz que ela foi criada, né? A expressão que você falou, o próprio Jeová me criou, né? Que versão que você leu mesmo? Versão Peshitta, mas A tem outras Peshitta. também. Sabe por que eu quis ler esse texto, Querubim? Sim, Porque sim, sim. eu acho tão interessante esse texto que fala que Jeová me criou como princípio de suas obras. E depois, lá no versículo 30 de Provérbios 8, fala o que Jesus é na criação. Ele fala, eu vou ler na Bíblia do Peregrino, agora que é uma Bíblia Ok. católica, tá? Lê, pode ler. Eu estava junto dele como artesão. Eu estava desfrutando cada dia, brincando todo o tempo em sua presença. Outras Bíblias falam que Jesus que a sabedoria aqui seria o mestre de obras, o arquiteto, né? Então, Muito bem. Jesus, ele foi a primeira criação de Deus e ele foi o mestre de obras de Deus. Sabe por que eu queria ler esse texto, Queruvim? Porque Sim. quando nós lemos esse texto e depois nós lemos Colossenses capítulo 1, versículo 15, que lá está falando claramente de Jesus. Vamos ler Colossenses capítulo 1, versículo 15? Vamos ver. Mais um comentário sobre esse texto ainda, rapidamente. Esse texto, na Septuaginta, para aqueles que conhecem a Septuaginta, é a versão do Velho Testamento que foi traduzida toda para o grego, para o povo que entende grego nos dias de Jesus ler. E aí eles pegaram Provérbios 8 e colocaram assim: o próprio Senhor me criou. Me criou, usou o verbo ktizo. Criou. Então algumas Bíblias confundem e falam o próprio Senhor como é que fala? Possuiu. Não, que possuiu? Então a Septuaginta, eles verteram certinho. Ektisen, me criou. Parece que é um aorista, um passado, se referindo à sabedoria personificada ali. Essa sabedoria de Provérbios 8, ela é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, na sua existência pré-humana. Paulo fala, Cristo é a sabedoria de Deus, né? E para confirmar definitivamente essa lógica de entendimento, é só você olhar os comentários da Bíblia evangélica, vários concordam com isso. Isso que me deixa assim, eu falo. Também. Exato. Aí você agora pega o texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 15, por favor, pode continuar aí na sua análise desse. Peshitta, tá? Fala assim, ó. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de todas as criações.
Então, aqui diz que Jesus é a imagem do Deus invisível e ele é o primogênito de todas as criações. Agora, Queruvim, se você me permite, deixa eu ler só em mais uma versão aqui. Não, por favor. Pode ler à vontade, quero ouvi-lo. Qual é a versão que você... Eu quero ler na Bíblia Valdir Carvalho Luz interlinear aqui, ó. Valdir Carvalho Luz. Um trinitário presbiteriano que tem 30 anos, tinha, né, tadinho? Ele morreu. 30 anos de tradução do grego para o português, tá? E eu vou ler agora para vocês aqui Colossenses, capítulo 1, versículo 15, na Bíblia interlinear de Valdir Carvalho Luz. Deixa eu virar a tela aqui. Ó. Vamos lá. Espera aí, só um momento. Ó, Bíblia, Valdir Carvalho Luz. Colossenses 1,15. Fala assim, ó. Deixa eu aumentar aqui, peraí. O qual é imagem do Deus, o não visível. Primeiro dado à luz de toda a criação. Olha como Valdir Carvalho Luz, ele traduz, Querubim, você que também é um professor de grego, aqui, ó, onde ele explica o que ele traduziu, fala assim, olha para a tela aí. O qual é a imagem do Deus, o não visível, invisível, primeiro dado à luz, primogênito de toda a criação. O que você acha disso, Querubim? Foi uma opção de tradução excelente. Primeiro dado à luz, quer dizer, Jesus Cristo foi criado. Porque aí coloca ele como da criação. Então, primogênito, no grego está protótokos, proto significa primeiro, e toco, lembra a palavra toco, ou vem de ticto, né? Que seria alguma coisa assim que é nascido, ele seria um toco, igual quando você vê uma árvore que nasce um brotinho, né? Ali é um toco, né? Um toquinho, né? Então ele é o primeiro que nascido ali da criação de Deus. E quando fala essa palavra primogênito, aqui nessa passagem, muitos religiosos vão dizer, não, aqui não pode ser o primogênito de jeito nenhum. Vamos dizer que é outra coisa. Então por que na Bíblia dele está primogênito? Por que está a palavra primogênito, se não é primogênito? Você está sentindo que o trinitário... De toda a criação, não é primogênito... É primogênito da criação, de toda a criação. Muito bem, então está dentro do grupo. Ele está dentro do grupo da criação. Jesus é o primeiro a ser criado. Entende? Isso é muito claro. Mas lembra que eu falei de Provérbios 8, 22, que fala, o Senhor me criou como a primeira de suas realizações? E depois lá em Provérbios 8, 30 fala que ele é o arquiteto de Deus. O mestre de obras. Mestre de obras, arquiteto. Aí, muito olha bem. Que interessante. Aqui na Bíblia Peshita, o Queruvim, olha como é que está o versículo 16 agora, ó. Então, por favor, repete qual é a passagem. Colossenses, capítulo 1, versículo 15 e 16. Fala assim, ó. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de todas as criações. Por meio dele... todas as coisas foram criadas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Tudo que é visível e tudo que é invisível, sejam tronos, ou domínios, ou principados, ou poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ô Queruvim, Jesus Cristo, ele é o Criador ou o meio de criação? É óbvio que se falou no versículo 15 que ele é o primogênito de toda a criação, então ele está dentro do grupo da criação. Vou te responder sua pergunta, mas presta atenção na linha, começando do 15, ó, a linha de raciocínio. Quando fala que ele é o primogênito, protótokos, primogênito, eu até perguntei agora, alguns minutos atrás, para os trinitários, quem é o primogênito de toda a criação? Quem que Deus criou? O primeiro ser que ele criou. Você nunca vai ver num discurso numa igreja trinitária, eles falando, irmãos, o primeiro que Deus criou lá no céu foi... Eles nunca vão falar isso, porque eles não falam disso, não existe isso. Agora a Bíblia diz, Colossenses 1,15, Jesus é o protótokos, o primogênito de toda a criação, passa quitícios.
Aí é curioso porque muitas vezes, eu já perguntei uma vez, era um pastor, nós respeitamos os evangélicos, tenho o maior carinho por eles, mas naquela ocasião eu perguntei para o pastor e a filha, né, quem é o primeiro de todos que Deus criou? Aí a moça olhou para o pai olhou para a moça, eles dois ficaram se torcendo sem saber o que dizer, infelizmente. E aí começaram a desviar do assunto e eu, não, pera aí, calma, mas eu quero saber uma coisa. Sabe quando você puxa, venha, né? Tem que responder, né? Porque é um diálogo. E aí depois de muita dificuldade, mas eles falaram assim, a filha olhou, o pai não tinha resposta, a filha falou, uma adolescente até esforçada, foi Adão. O primogênito de toda a criação foi Adão. Aí eu tive que lembrar lá de Jó, que fala que quando Deus fez o mundo, os anjos começaram a bradar em aplauso, que são as estrelas e tal. Aí eu falei, não, lá no céu, quem foi o primogênito de toda, não aqui na terra, mas de toda a criação lá no domínio celestial. Eles não tiveram a resposta e isso é muito triste. Então eu pergunto, se você que é trinitário, quem é o primogênito de toda a criação, meu filho? Meu Deus do céu! Nós reconhecemos que esse texto aqui diz clara e objetivamente que Jesus é o protótocos, primogênito, não tem nada de principal, soberano, pode esquecer essas mentiras que o pessoal está falando. Aqui está dizendo que ele é o primogênito, sim. E de quê? De toda a criação. A expressão primogênito de, essa expressão, é duas frases, né? Duas palavras. Primogênito de. Ela aparece na Bíblia inteira, sabe quantas vezes? 35 vezes. Aqui é a 36ª. E quando você olha lá desde Gênesis, primogênito de, todas mostram que o primogênito é parte de um grupo. Por exemplo, o Behor, em hebraico, primogênito de Israel, Behor Israel, é ele mesmo parte de Israel. O Behor Ismael, o primogênito de Ismael, é ele mesmo parte dos ismaelitas. E assim vai indo. Aí quando chega aqui que fala o primogênito de toda a criação, então ele, Jesus, o protótipos, é parte da criação de Deus. Não há o que dizer em contradição a isso. Então aí você me perguntou agora, e aqui falou por meio de... Lê de novo, por favor, versículo 16 no início. Porque, Roti... Perguntar agora, quero vir entrar um pouco no grego mesmo, aproveitar você como um professor de grego. Porque lá. Assim, ó, por exemplo, na Peshitta, na tradução do Novo Mundo, em outras bíblias que eu tenho aqui, tá escrito assim, ó, no versículo 16: por meio dele todas as coisas foram criadas. Agora, na João Ferreira de Almeida, tá, nele todas as coisas foram criadas. Qual que tá certa e por quê? Não se diz nele porque é uma preposição aí, onde você não usa ela de forma locativa, mas de uma forma instrumental, né? E o dativo é um dativo de meio. Eu falei no áudio aí, olha, dativo de meio, não tem esse negócio de dativo. Aqui é o dativo de meio e a preposição instrumental para fazer um parsing, uma análise sintática correta. Então, de uma maneira mais simples, se você puder. Ok, perdão, realmente, olha, o texto fala assim, porque em ele, literalmente no grego está em ele. Só que aqui, em ele, o judeu provavelmente ele usou uma expressão hebraica, be, né, que é a preposição que significa por meio de. Por exemplo, se eu falar assim, be Yehoshua, é por meio de Jesus, be Yeshua, por meio ou por intermédio de Jesus. O judeu aqui ele escreveu provavelmente usando a preposição beit. Então não é nele, porque a expressão em ele pode ser traduzida e é corretamente por meio de. Por exemplo, lembra daquele relato que fala, ele está expulsando o demônio, é por meio de Beuzebu. É a mesma construção que tem aqui. Você tem uma preposição mais um dativo de meio. Prossiga. Então, Jesus é o primeiro a ser criado por Deus. Ele é o Filho unigênito. Por que unigênito? Ele é o único gerado exclusivamente por Jeová. Porque depois, por meio de Cristo, Jeová criou todas as outras coisas. É interessante, Queruvim, que na Bíblia João Ferreira de Almeida, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15 e versículo 16, lá fala que nele foram criadas, né? Só que nós vemos em outras Bíblias, né, que não é a tradução do Novo Mundo, que lá é por meio de, né? Aí, quando nós vemos Hebreus, aí tem uma contradição, porque é o seguinte, aqui em Hebreus capítulo 1, olha só, eu tô aqui com a Bíblia João Ferreira de Almeida, século 21,
E eu vou ler aqui Hebreus capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Olha só, Hebreus gente, 1, 2 e 3. abram a Bíblia de vocês. Hebreus capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, tá? Olha só. No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Então aqui, Hebreus começou, né, falando, quem escreveu a carta de Hebreus, provavelmente Paulo, falou que Deus falou aos pais, né, aos judeus de antigamente, por meio dos profetas. Por meio dos profetas, tá? Deus usou os profetas para transmitir a sua mensagem. Aí fala assim, ó. Nestes últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Então, aqui na Bíblia João Ferreira de Almeida, olha só, fala que Jesus é o meio, né? Colocaram um chapéu para mim aí, obrigado. É o meio de quem Deus fez o universo. Aqui não está falando que ele é o Criador. Aqui Ótimo. em Hebreus capítulo 1, versículo 3, fala que Jesus é o meio de criação. Então, eu quero fazer um comentário sobre isso aqui. Quando alguém lê lá, façamos o homem, né? Aí tem gente que já fala, não, é porque aqui é trindade, mas era Deus falando com alguém, Jesus. Aqui está dizendo, por meio de Jesus Deus fez. Né? Na verdade, quem criou foi Jeová. Tudo Jeová criou sozinho. Jeová criou, idealizou e projetou. Agora quem fez? Você mesmo citando Provérbios 8, fala que Jesus foi aquele que serviu como mestre de obras, arquiteto ou trabalhador perito, pode ser uma tradução da palavra hebraica usada ali. Você agora questionando, mostrou o texto de Hebreus 1, versículo 2, que fala que por meio de quem Deus fez o mundo. Aí explica João capítulo 1, versículo 2. Ali fala por meio de quem Deus fez, né? Também usa essa expressão, João 1, 2, né? Mas, Kevin, já que você chegou em João 1, o pessoal está querendo Sim. que vamos explicar esse texto, porque assim, em grande parte das... Peraí, licença. Vamos tentar segurar um pouco mais, dar uma freada, que a gente está indo de um texto para o outro tão rápido, e eu acho que dá para a gente tentar clarear um pouco mais, né? Os assuntos. Por exemplo, agora há pouco nós estávamos lendo o texto, aí já mudamos para esse, a gente fica um pouco ansioso, porque realmente é muitos questionamentos, né? Você lendo aquele texto de Colossenses 1,16, agora já pulou para outro, a gente leu no grego, ficou complicado, mas gente, eu só queria lembrar o que eu acabei de falar agora, Colossenses 1,16, quando fala ali, é por meio dele ou nele, você perguntou, aquilo precisava de trabalhar só um pouquinho mais. Eu até citei, sabe aquela passagem quando diz assim, olha, ele expulsa demônio por meio de Beelzebu? É a mesma construção de Colossenses 1,16. Nós temos uma preposição e dativo de meio, inautor. E você não fala nele, porque nele foram criadas, a maioria das Bíblias colocou nele, meu Deus do céu. Gente, isso aí é um erro, é um solecismo. Você nunca fala assim, olha, você construiu essa casa em quem? Foi no pedreiro que eu construí. Você não fala assim. Você fala por meio de quem? Aí, por meio do pedreiro. Então, eles estão traduzindo de uma maneira grosseira, do jeito que está literalmente, sem ser o significado correto, para confundir as pessoas. Não é certo dizer que nele foram criadas. Não é isso. Não é nele, é por meio dele. Você provou isso porque mostrou um texto muito esclarecedor, Hebreus capítulo 1, versículo 2, que usa a mesma preposição, por meio de um filho, aí falou pelo filho na versão que você leu, e fala em filho, no filho, em ruioi. Só que ninguém vai traduzir no filho. Como é que diz aí? Lê para mim de novo Hebreus 1, 2, o início aí. No tempo, na Almeida, é isso. Fala assim, no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nesses últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho. Pelo Filho. Agora, vê outras versões, como que tá? Como que tá aí? Deixa eu pegar a Bíblia... Vou pegar uma Bíblia católica aqui, a Bíblia do Peregrino. Ok. Vamos dar uma olhada nela aqui. Hebreus 1, 2. Espera aí, rapidinho que até abri aqui. Espera um pouquinho aqui. Aqui, Hebreus. Ok. Fala assim, ó. Muitas vezes e de muitas formas, Deus falou no passado a nossos pais por meio dos profetas. Nesta etapa final, nos falou por meio de um filho, a quem nomeou herdeiro de tudo por Continue. Lê o final de novo que eu acabei interrompendo, perdão.
falou por meio de um filho, a quem nomeou herdeiro de tudo, por quem criou o universo. Ok, então aí fica claro que por meio de, esse por meio de é a maneira que eles deviam ter vertido lá Colossenses 1,16. Mas eles são assim, eles não aceitam que Jesus é o primogênito. Aí no 16 eles vão e criam uma terminologia que não é legal. Falar que nele foram criadas, não é nele. A expressão grega é por meio dele. Né? Aqui você vê as mesmas construções aqui, parecidas, similares, né? E eu repito mais uma vez, quando fala aquela passagem que diz assim, ele expulsa demônio por meio de Beelzebul, é a mesma expressão, nós temos uma preposição seguida de um dativo de meio. Então é assim, você quer ler uma Bíblia para você entender, a sugestão que eu dou, para você realmente entender a verdade sobre quem é Jesus, tem que pegar melhores versões. Eu sugiro a tradução do Novo Mundo, da Bíblia Sagrada, é a mais exata, disparado, porque eu leciono os idiomas, é ferramenta de trabalho todo dia, então eu estou analisando e vendo, e realmente não está certo o que eles estão fazendo. Voltando aos textos de João 1, né, agora, vamos voltar a João capítulo 1. Em João capítulo 1, eu quero até abrir a Bíblia aqui, a Bíblia do Peregrino, porque na Bíblia do Peregrino ele faz uma coisa aqui, uma Bíblia católica, da onde saiu a doutrina da Trindade, né? Vocês, sim. Protestantes, querendo ou não adianta vocês quererem brigar com isso. Quem inventou essa doutrina foi o catolicismo em concílios lá, começando com Constantino, Atanásio, lá com Ário, e Constantinopla depois e tudo mais. Aí depois vocês fizeram uma reforma, mas continuaram com essa doutrina aí. Então, eu vou pegar uma Bíblia católica aqui e vou ler na Bíblia católica, tá? Olha que interessante, porque é o seguinte, muitas pessoas falam que no princípio era a palavra. E aí eles querem dizer que Jesus ele sempre existiu com o Pai. Mas olha o que diz a Bíblia do Peregrino, o Querubim. Bíblia do Peregrino, tá? Aqui, Ok. Bíblia do Peregrino. No princípio já existia a palavra. E a palavra se dirigia a Deus. E a palavra era Deus. Então, vamos por partes. Aqui fala que no princípio do quê, Querubim? No princípio que assim, já começa um ponto. Deus tem princípio? Deus não tem princípio, ele é de eternidade a eternidade, é o rei da eternidade. Salmos 92 é no princípio, né? Sim. De eternidade a eternidade. Agora, então, aqui está dizendo que Jesus já existia no princípio do quê? Então você quer decorrer esse assunto agora? João capítulo 1, versículo 1? Isso. Olha, a palavra já existia no princípio do quê? Essa expressão eu entendo. Aqui vai passar um carro de som, acho que vai atrapalhar vocês aí. Mas aqui a expressão, no princípio, in arche, esse não é correto colocar já existia, porque não tem a palavra grega já. Aqui tem só o verbo. No caso, o verbo estava sendo, literalmente é o verbo eimi, ele está no imperfeito. Então, certo, a ideia que é essa, no princípio estava sendo, ou estava existindo, Hologos. Então, a vida do Hologos, ela está associada a uma época que foi chamada princípio. Princípio não é eternidade. Então eu até falei que se fosse nas eras eternas, na eternidade era a palavra, então aqui estaria uma forma de aion, né? Uma forma de aion, aionios, por exemplo, in aionios en hologos, nas eternidades era a palavra, Jesus. Mas o texto não diz isso, diz que no princípio, só esse início aí já mostra que Jesus foi criado, é só você colocar a lupa, porque diz no princípio, quer dizer, um ponto no meio de uma linha é o princípio. Nós não sabemos quando, mas foi um ponto no tempo, na linha de tempo, em que é chamado princípio. Pode ser os primeiros 1000 anos de que Deus começou a fazer alguma coisa, planejar alguma coisa, e aí de repente ele projetou, idealizou e projetou, e aí nesse tempo, eões de tempo passado, talvez bilhões de anos atrás, aí fala, estava sendo a palavra. Estava sendo quer dizer quando? Na eternidade? No aionios, no aion, de aion, não, mas aqui no arquei, no princípio. Então Jesus passou a existir do princípio para cá. Agora Jeová nunca teve princípio.
Jeová é de eternidade a eternidade. Só esse início a Bíblia está dizendo, e o pessoal parece que não consegue enxergar, né? Porque, né, pelo amor de Deus, é só pegar uma lupa e olhar a Bíblia com amor. Então só esse comecinho está dizendo que Jesus foi criado numa época, no passado, chamada princípio. Essa frase aí que colocaram, aí, ele já existia? Mentira, não tem já, tá errado, não existe. Ó, vou pegar a Bíblia aqui, Valdir Carvalho Luz, fala assim, ó. Ok. Em princípio, ou no começo, existia a palavra. Então, no começo, ou no princípio, existia a palavra. Agora, se Jesus ele fosse coeterno, como as pessoas gostam de usar essa palavra, nem existe essa palavra na Bíblia, coeterno. Se ele fosse coeterno, aqui não fala que no princípio a palavra existia. Aqui ia falar, olha, de eternidade Jesus já estava com Deus, alguma coisa assim, né? Mas não, aqui fala, no princípio existia a palavra. Beleza. Aí, ô Querubim, fala assim, Oi. ó. E a palavra, Logos é Jesus Cristo, isso é óbvio, claro, né? Estava junto ao Deus, na presença de Deus, com Deus. Agora eu faço uma pergunta para você. Querubim, como é que Jesus, ele estava na presença com Deus e ele é o mesmo... Isso é o que os trinitários acreditam. E ele é o mesmo Deus que ele estava com. Como que é possível isso? É possível se eu diluir o significado das palavras da Bíblia. Não dar consideração, inutilizar, invalidastes a palavra de Deus por causa de vossa tradição, disse Jesus a respeito dos líderes religiosos. Se você invalida as palavras de Deus, você entende do jeito que você quer. Você não entende o que está dizendo. Porque se eu estou com alguém, como é que eu posso ser aquele alguém? Essa pergunta nunca vai ser respondida por um trinitário. Nunca. Então, a gente até de uma maneira, até não contra os trinitários, mas contra o ensino errado deles, a gente diz, isso sai da lógica. Isso sai da lógica, porque não adianta vir falar de mistério, porque em Romanos 12:1 fala que nós temos que adorar a Deus com a lógica. Ela usa a palavra grega logikos. Logikos em algumas bíblias fala que temos que apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, Romanos 12:1. Um serviço sagrado com a vossa faculdade de raciocínio. Outras bíblias já falam a vossa faculdade de razão, outras falam lógica, porque é a logikos em grego. Pois não, prossiga. Romanos 12:1. Teve uma moça aqui que falou que só na Bíblia das Testemunhas de Jeová que tem a palavra um Deus, ou divino, né? Que o verbo era divino, a palavra era divina, e não a palavra era Deus. Eu não sei se ela tá ainda, porque eu acho que o Emer silenciou ela aí. Não deveria ter silenciado ela não, Emer. Ela não... Deixa eu mostrar aqui a Bíblia do Valdir Carvalho Luz, ô Querubim. Ok. Ó, Bíblia Valdir Carvalho Luz, trinitário, tá? Trinitário, tá? E olha como é que ele traduz João capítulo 1, versículo 1. Ó, em princípio, no começo, existia a palavra, e a palavra estava junto ao Deus, na presença de Deus, com Deus. E Deus era a palavra, entre parênteses, a palavra era divina, tá? Valdir Carvalho Luz. Outra Bíblia aqui, ô Querubim, olha aqui pra mim. Oi. Olha aqui, Querubim. Ó, Bíblia israelita com estudos judaicos, tá? Sim. Ó, Yonahan, texto de João. No princípio existia a palavra, e a palavra estava com o Elohim. Elohim é Deus, tá, gente? E a palavra era divina, tá? Divina. E aqui, Querubim, tem uma parte explicando que ele cita Valdir Carvalho Luz, tá? Então, eu posso até ler rapidinho aqui, aí você vê se você concorda? Ok. Eu vou ler o que está escrito na Bíblia israelita com estudos judaicos, tá? Tá aqui, okay. Ó. Eu vou ler a nota aqui. Fala assim, ó. Em João capítulo 1, seguramente o foco recai sobre o verso 1, que fala... Ah, tá tudo em grego aqui, eu não vou saber ler isso aqui, não. Em rologos cai, rologos em proston, teon, cai, teos em rologos. Acho que é isso, né? Isso. Tá perfeito. Tá. É interessante perceber algumas construções gregas que em nossa língua não se permite. Pros é uma preposição que indica direção
mas não há fusão. Preste atenção. Olha só, diferentemente de reis. Reis é reis que fala? H-E-I-S. Rein. Acho que é rein. Depende, eu acho que não. É eis que indica direção. A preposição eis que indica direção. Não. Eis. Pros indica direção diretamente. Diferentemente de H-E-I-S, que indica na direção para dentro. Isso pode não parecer nada, mas significa... Não, erraram aí, porque não é reis. Confundiram reis com eis. Eis é uma preposição... Não, é eis, só que, deixa eu explicar. Aqui tá a palavra em grego e depois tá entre parênteses como é que fala ela. Entendeu? Beleza. Tá? Deixa eu virar aqui que você vai ver. Pera aí, é melhor do que eu ficar... Porque eu leio aqui, eu sei que é o professor de grego, Quer ver? Pera aí. Ó, olha aqui. Vê. Pros é uma preposição que indica direção, mas não a fusão. Diferentemente de... Olha aqui a palavrinha, ó. Eis. Que indica na direção e para dentro. Isso pode não parecer nada, mas significa que o logo estava junto à direção de Elohim, de forma íntima, face a face, mas não se fundia com ele. Ou seja, não é algo... Deixa eu voltar aqui, que é muito ruim ler desse jeito. Mas agora você viu aí, tá? A palavra tá certa. É eu que li errado aqui, ó. Ó, olha assim, ó. Fala aqui, ó. Não se fundir com ele, ou seja, não é algo que indique uma única divindade absoluta com o Pai. Daí decorre a segunda parte. Kai, theos, enrologos. No grego existe a função atributiva e a função predicativa. Essa última parte do verso é uma construção predicativa. E é importante, pois proston, theon, kai, theos, ao se referir com Elohim, com Deus, João usa o Elohim. Ao falar do Logos, usa a palavra theos na forma predicativa, permitindo concluirmos a origem divina do Logos, mas não como sendo o Elohim Jeová, de modo que o texto seria melhor entendido como a palavra era divina. Alguns estudiosos que se aprofundaram muito colocaram como tradução e a palavra era divina. Uma boa opção, mas ainda não é a tradução literalíssima, literal e de equivalência formal. A tradução mais exata para esse texto, se for olhar palavra por palavra, é assim: e um Deus era a palavra. Um Deus era a palavra. Por quê? Oi? E aí? Não tem artigo indefinido em grego, mas é necessário colocar em português, porque em português tem, e assim é feito em quase todas as versões conhecidas. Aliás, quase não, todas fazem isso. É só você ver Atos 28:6, né, e vários outros textos. Aliás, a expressão um Deus, aqui nesse texto, eu tenho uma lista aqui com dezenas e dezenas, na verdade centenas de versões que colocam a palavra era um Deus e a palavra era divina. Não é só a Bíblia das Testemunhas de Jeová, são várias versões respeitadas que optaram por essa tradução. Aqui eu quero lembrar também o seguinte: quando fala assim, proston theon, Jesus estava com o Deus, certo? Esse pros é com, traduz logo assim, é com, na verdade. Na nossa ideia em português é com, porque quando você vai ficar com alguém, indica o movimento de chegar junto, por isso que usa o pros, porque o pros vai indicando o movimento de chegar junto, então tá perto, mas não é a mesma pessoa. E aí fala que ele estava com o Deus, literalmente pros ton theon. Ton theon, que é o Deus. Ton é o artigo, e theon, quando tem o artigo, é porque é o ser supremo. Normalmente, embora não seja uma regra. Jesus estava com o Deus, e Jesus o Deus. Um Deus. Muito bem. Agora, oi, sim. Aí entra aquela questão. Toda vez que a gente fala isso, que Jesus ele estava com Deus e ele era um Deus, vai vir aquela pergunta: então vocês acreditam em dois deuses? Vocês são politeístas? Explica aí, querubim. Em primeiro lugar, completando o que eu estava dizendo, para entrar nessa questão, será que são politeístas, né? Quando fala aí a palavra, o verbo estava com o Deus, no grego está assim, proston theon, o Deus.
Aí no final termina a cláusula final, João capítulo 1, versículo 1, parte 3, kai theos, e um Deus é a forma correta. Porque o judeu, ele escreveu aqui, Ve Elohim, Elohim, como que se traduz Elohim? Em hebraico também não tem artigo indefinido, assim como no grego. Então, quando um judeu quer falar um Deus, ele fala Elohim. Quando ele quer falar o Deus, se referindo a Jeová, normalmente tem o artigo antes, Ha Elohim. Então a ausência do artigo aqui mostra que ele, o apóstolo João, evidentemente entendia Theos como um Deus, porque obviamente que ele escreveu Elohim sem o artigo. Não tem um artigo, obviamente não teria o artigo. Aqui, se fosse para passar a ideia de que Theos, no final, Deus, no final do versículo, ele era o próprio Jesus, e Jesus era Deus, aí teria colocado o artigo antes, em vez de estar kai Theos en Logos, e um Deus era a palavra, o texto estaria assim, kai ho Theos. Teria o artigo ro, que é nominativo igual Theos é nominativo, e é masculino igual Theos é masculino. Então teria um artigo nominativo, um substantivo nominativo, tudo combinando, o que eu quero dizer, no caso gramatical. Mas não tem nada disso, o texto, na verdade, a gente lê claramente, ó, um Deus era a palavra. Essa é a leitura correta. Aí teve uma vez... eu tô falando, eu sei, às vezes a gente tá falando difícil assim, mas é o seguinte, aqui nesse vídeo, nas nossas lives, vem uma nata de gente querer ver, sabe? E muitos deles são pessoas que são da elite dos teólogos. Então eu sei que quem tiver dúvida, qualquer dúvida sobre esse tema, por favor, procure-nos, né? Entre em contato com a gente para a gente explicar detalhadamente na linguagem do povo. Mas de vez em quando eu tive que falar alguma coisa e eu ainda não fui até onde eu queria para esclarecer esse povo teimoso, trinitários teimosos. Essa é o meu entendimento, porque a Bíblia mostra claramente que Jesus é o Filho de Deus. Você mesmo leu em Hebreus capítulo 1, quando fala que Deus designou, colocou ele como herdeiro de todas as coisas. Aí a palavra herdeiro não pode ser que ele é o próprio Deus que deu a herança, pelo amor de Deus. Como é que o herdeiro é o mesmo que passa a herança? Quer dizer que agora o pai, ele fala, filho, toda essa mansão, todas essas fazendas, você é o meu herdeiro. Ele é o pai e o pai é ele. Pelo amor de Deus, isso é uma esquizofrenia teológica. Desculpem-me os trinitários, mas isso não tem lógica. Romanos 12:1 fala que tem que adorar a Deus com lógica. Deus colocou Jesus como herdeiro de todas as coisas, Hebreus 1, versículo 2, e por meio de quem, através de quem, né? Ele fez o mundo, o sistema de coisas, é a palavra mais exata ali. Então é isso, esses textos todos se juntam em harmonizar e nos dar o entendimento, que aqui mesmo em João capítulo 1, versículo 2 diz, este estava no princípio com o Deus. Então isso explica Gênesis capítulo 1, versículo 26. Quando nós lemos lá, façamos o homem. Você não precisa recorrer a um líder religioso da sua igreja, não. Quem é esse? Façamos era quem com quem ali conversando? Era uma tríade? Não, façamos pode ser duas pessoas, né? Então ali, de acordo com o texto era Jeová com Jesus. A Bíblia diz isso. Onde é que ela diz isso? Aqui está falando de uma tríade. João 1 e 2 está falando de uma tríade? Não, só tem dois seres, o Logos e Tonteon, Theos, que é Deus. Então aqui não fala de uma tríade. Aí no versículo 2 de novo, ó, este estava no princípio com o Deus. Então está falando de este, quem é? Pronome demonstrativo, hutos, que se refere a Jesus, Jesus, o Logos. E estava com quem? Com Tonteon, o Deus, não fala de uma tríade. Mas por que esse bullying, né, contra o Espírito Santo? Porque ele não é uma pessoa. Né? A gente não vai entrar nesse tema hoje, você fez uma live muito boa, uns vídeos ótimos sobre isso, não é? Sim. Então, querubim, por que Jesus ele é chamado de Deus? Existem dois deuses? Muito bem, a pergunta que você fez anteriormente. Então vocês são politeístas, porque então Jesus é um Deus e Jeová é Deus também? Mas o Gabriel é um Deus também. O anjo Gabriel, quando chegou para falar com Maria, ele é um Deus. Onde que a Bíblia indica isso? Nós comentamos em outras lives que o Salmo 8,5 fala dos anjos e chamam eles de Elohim. Lá no texto hebraico, Elohim significa deuses. Os anjos são deuses, meus amigos. Quem não entende esse assunto ainda, por favor, Salmo 8,5 fala assim, essa semana eu vou estudar só o Salmo 8,5. Pega várias versões da Bíblia, pega vários comentários evangélicos da Bíblia. Eu acredito que se tiver metade, é muito, mas uma boa parte deles vai falar. Aqui está falando dos anjos, é lógico que são os anjos, eles são chamados de deuses.
Ou seja, existem deuses legítimos que não sejam deuses falsos. Existem quem? Eu vou falar de um aqui que é Deus. Por exemplo, se o cidadão está numa posição de juiz, um juiz, numa alta corte dos Estados Unidos, ele é um deus. A Bíblia mostra que os juízes humanos foram chamados de deuses. No Salmo 82, 6, se referindo a juízes humanos, lá fala, vocês são deuses. Atem Elohim. Então aí você pergunta, então a testemunha de Jeová, ela é politeísta? Não. Ela acredita que existem vários deuses, mas adora apenas um Deus. Politeísta é aquele que acredita e adora vários deuses. É diferente. Se você pegar os melhores dicionários debaixo da palavra politeísmo, os melhores, não feito aí de qualquer jeito, a pessoa vai lá, copia e cola e joga na internet, não. Estou falando coisa feita por profissional. Politeísmo é uma pessoa politeísta, né? Que adora, reconhece e adora vários deuses. Nós adoramos um só Deus. Agora os judeus da antiguidade acreditavam em vários deuses? Acreditavam. Salmo 8,5, né? Que texto você tem aberto aí? Salmo 8,5 na João Ferreira de Almeida, século 21. Sim. Ó, Salmos capítulo 8, versículo 5 na João Ferreira de Almeida, século 21, fala assim, ó. Sim. Tu fizeste um pouco menor do que os anjos. Tem um asterisco aqui que eu vou ver daqui a pouquinho, tá? Ok. E o coroaste de glória e honra. Aqui no asterisco, olha só, okay. A gente vai em 8,5 aqui, ó. Ou do que Deus, tá vendo? Ah, sim. Por quê? Na verdade, é Elohim. Mas aí eles traduziram Elohim por Deus no singular. Mas na verdade aí tá deuses, né? Deuses em várias versões aí. O hebraico fala Elohim se referindo aos anjos. A gente sabe que é aos anjos pelo seguinte: o apóstolo Paulo, ele citou essa passagem em Hebreus 2, né? Me parece que é o versículo 7, não é? Acho que é. Mas antes disso, deixa eu mostrar outro texto aqui rapidinho, Querubim. Okay. Salmos 82, 6, ó. Fala assim, ó. Eu disse, vós sois deuses, e todos sois filhos do Altíssimo. O próprio Deus Todo-Poderoso, chamando juízes humanos de deuses. A palavra é Elohim aqui. Então existem mais deuses, e deuses verdadeiros, tá? Só que nenhum é o Deus Todo-Poderoso. José Carlos, entenda uma coisa. Ali está falando que Jesus foi feito um pouco menor do que deuses, no sentido literal, em Salmos 8,5. Está falando de Jesus que ele foi feito na terra menor do que os anjos. E é chamado os anjos de deuses em Salmos 8,5. Entenda, por favor. Vê aí Hebreus 2. Hebreus 2 agora para confirmar que é anjos. Elohim no Salmo 8,5, porque chama os anjos de Elohim. A gente sabe que é anjos porque Paulo esclareceu assim em Hebreus 2. Vê o texto aí, Hebreus 2. O problema é que quando o povo de Jeová chama as pessoas para estudar a Bíblia, elas, não quero, já tenho minha igreja, mas aí fica tudo sem entender, né? Porque não aceitam o estudo, né? Essa é a orientação que é dada há décadas, já tem mais de 100 anos de pregação, meu Deus do céu. Então, Hebreus, ó, capítulo... Abre aí na sua versão que você tem aí, meu irmão. 2, o texto que fala, o 7, ó, tu o fizeste, como que tá? E que versão você lê? A João Ferreira de Almeida. Tu fizeste um pouco menor que os anjos, e o coroaste de glória e honra. Isso, então Paulo aí citou o Salmo 8,5, que lá literalmente tá, diz assim, ó, Vaterhaserehu, e tu o fizeste, Atme Elohim, um pouco menor que os deuses, lá Elohim é deuses. Elohim pode ser Deus, mas também pode significar deuses, certo? Então ali quem são esses deuses? Paulo, ele trocou a palavra Elohim, que no caso seria Theoi, o plural de Deus, Theos é Theoi. Ele não quis colocar aí Theoi, deuses, ele colocou em grego Angeloi, que é o plural de angelos, é anjos. Então Paulo, ele identificou, ele clareou um assunto que estava escuro, ele mostrou que ali os Elohim ali em Salmo 8,5 é os anjos. Então, vamos resumir, gente. O Salmo 8,5 fala dos anjos e diz que eles são o quê? Deuses. Então aí vem uma pessoa e fala, vocês são politeístas porque vocês acreditam que existem vários deuses? O salmista acreditava que existiam vários deuses.
Os anjos no céu são deuses. Então, o que impede alguém de entender que Jesus também é Deus nesse sentido? Porque a palavra Deus se refere a qualquer pessoa que tenha muito poder, não é só o Criador. Eu quero ver, como é que chama aquelas figurinhas das palavras em hebraico? É pictografia. Como é que é o nome daquilo? Pictografia, pictografia. É isso mesmo? É, pictografia, isso mesmo. O que tem a pictografia? Deixa eu ver. Não, é porque eu queria mostrar para o pessoal uma coisa bem interessante. O que que significa, né? A palavra El, de Elohim. Eu posso mostrar brevemente, eu posso fazer o desenho aqui na hora. Eu mostro Não, se aqui, ó, já quiser. achei. Aqui, ó, Achou? ó, a palavra Elohim, gente, ó, olha que legal, ó, pera aí, deixa eu, caramba, ó, olha aqui, vê se tá certo aí, Querubim, olha aqui. Isso, É um maravilha. cajadinho, é um boizinho e um cajado. Isso Ó, mesmo, ótimo. significa, ó, deixa eu clicar aqui, ó, forte líder, né? Quer ver, ó, aqui, ó, aqui tá maior. Isso Ó, mesmo. forte líder hebraico, ó, significado, nome para Deus, força, usado 250 vezes na Taná. Então, todo mundo que tinha o boizinho É poder. representava poder, e o cajado, autoridade, Isso, força. comando, autoridade, o cajadinho. Exato. Por exemplo, Moisés, em Êxodo capítulo 7, versículo 1, Jeová fala, te fiz Deus para Faraó. Por que ele fala isso? Porque Moisés teria autoridade, comando e poder perante Faraó. Então ele era um Deus para Faraó. Correto? Exatamente. Então a palavra Deus na mente das pessoas, elas acham que a palavra Deus se refere só ao Criador. Não era assim na mente dos judeus. Só reprisando, ó, só para repetir, porque tem que ficar enfático na mente das pessoas. O dicionário de hebraico pictográfico que mostra o desenho, né, lá no antigo Israel, no tempo de Moisés, antes, aliás, o proto-sinaítico, o proto-alfabético, quando eles iam fazer a palavra Deus, eles usavam duas letras. Mostra de novo aí, era a cabeça do touro, que representa poder, e um cajado, que representa comando. Aí estava o Aleph e o L, o Lamed, né? Só que esse L aí tá errado, não é desse lado, ele é virado para cá, é como se fosse um L mesmo. É o Lamed, letra L. É igual o nosso L, igualzinho. Tá errado? Então, não tá legal não. O certo é um L mesmo. O certo é um Tem L. um lugar aqui. Ah, aqui, ó. Esse aqui eu acho que tá Isso. certo, ó. Ah. Não, aqui tá a varinha também, ó. É a variação, então, tudo bem, mas é um L, igual esse aí, ótimo. Esse aqui? É o L, porque no caso Lamed, é a letra L. E a gente não fala L, Deus é L, Aqui, ó. L. Isso, Lamed. é um L. É Lamed, é o L. Então, é a abreviação de Elohim, El, Deus. O que significa Deus? A palavra Deus se refere, diz o Ancient Hebrew Lexicon, do Dr. Jeff Banner, né? Não é o Bruce Banner, não, lá da Marvel, não, o Hulk, não. É o Jeff Banner, no dicionário de hebraico antiquíssimo, hebraico proto-sinaítico. Ele fala, ó, a palavra Deus, ela se refere a qualquer pessoa ou coisa que tenha muito poder e comando. E aí é exemplificado, eu posso citar aqui, Filipenses 3,19, fala da barriga da pessoa que só pensa em sexo e comida, bebida, só fica toda hora lá, só bebendo, só enchendo a cara, né? Só isso, mais nada. E ele pensa só nisso. Então o texto fala, e o seu Deus é o ventre. Filipenses 3,19. Então aí usa a palavra Deus em grego, theos, equivalente de Elohim. O Deus dessa pessoa é aquilo que domina ela. Entendeu? A palavra Deus se refere àquilo que tem um poder e um comando sobre a pessoa. Moisés foi chamado de Deus. Jeová falou para Moisés, Moisés, eu te faço Deus. Netatira Elohim, eu te faço Deus. Êxodo 7:1. Então você acredita que tem vários deuses? Sim, Moisés era Deus, o próprio Deus falou que ele era Deus. Então é assim, quando Jesus é chamado de Deus em João capítulo 1, versículo 1, é porque ele é o Deus Todo-Poderoso? Não. Ele é um Deus. Esse é o ponto. As pessoas acham que a palavra Deus se refere exclusivamente ao Deus Todo-Poderoso. Então Moisés era o Deus Todo-Poderoso porque ele foi chamado de Deus também, Êxodo 7:1. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Entrou um Amazônia aqui, ele sempre entra para confundir, mas eu só quero responder. Sim, Nós, testemunhas de Jeová, acreditamos que Jesus, ele é o Filho do Deus vivente, o Filho do Deus Altíssimo,
o primeiro a ser criado por Deus, a primeira criação de Deus, como está em Apocalipse 3,14. O primogênito de toda a criação, Colossenses 1,15. Em Provérbios 8, 22 e 24, o primeiro a ser criado por Deus. Ele é o arquiteto de Deus. Ele é o nosso Senhor e Salvador, porque ele nos libertou do pecado por meio da sua morte, tá certo? E ele recebeu do Pai toda a herança. Ele é herdeiro de todas as coisas. Agora, você sabe quem que é o anticristo, Amazônia? Não é quem acredita que Jesus é o Filho de Deus. Qual que é o texto? Vamos ler que você cita, Querubim. Qual que é o texto? Agora é uma boa. Agora você me pegou, mas eu posso achar aqui enquanto você argumenta. Na carta de João aqui. Eu já acho aqui. 1 João, né? Vamos achar aqui, peraí. Aqui ao vivo é assim mesmo. Na hora que eu pego aí, eu vim pela câmera. Tem que ver, não é difícil não. Mas antes, enquanto você procura aí, já que você sugeriu o texto, eu poderia procurar aqui enquanto você falasse. Achou? 1 João 2,22. Fala assim, ó. 2,22. Quem é um mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Aqui está falando que o anticristo é aquele que nega que Jesus é o Cristo. Cristo é Machia, é ungido, é escolhido por Deus, tá? Aqui não está falando que o mentiroso é aquele que nega que Jesus é Deus. Aqui está falando que o mentiroso é aquele que nega que Jesus é o Cristo. E o que significa Cristo? Isso, ungido, escolhido. Agora, você, trinitário, com todo o respeito e carinho que eu tenho, se você for uma pessoa que foi enganado até hoje, você acredita que Jesus é o próprio Deus Todo-Poderoso, sendo que na Bíblia diz que o anticristo é aquele que nega que Jesus é o Cristo e não o próprio Deus. Ele é escolhido. Quem tem ouvido, ouça, pelo amor de Deus, gente. Vamos ouvir, né? Vamos escutar. 1 João, capítulo 2, versículo 22. Leia esse texto, 1 João 2, 22. Jesus é o Cristo, tá? Quando você lê lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, ô Querubim, Jesus chama o Pai de meu Deus 4 vezes. Quando você abre em Efésios, capítulo 1, versículo 17, o apóstolo Paulo escreve: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que Jesus é coigual com o Pai, sendo que Jesus tem um Deus acima dele? Entende? Então, analisem. Jesus, gente, é nosso rei, nosso salvador. Esse trabalho de pregação que vocês veem a Testemunho de Jeová fazendo, que vocês criticam tanto, esse trabalho a gente faz porque Jesus ordenou. Jesus falou: ide, portanto, fazeis discípulos de pessoas de todas as nações, ensinando-os a observar todas as coisas que eu ordenei, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, falou Pai, Filho e Espírito Santo é um. Não, gente, pelo amor de Deus. Sabe? Estudem a palavra de Deus. Estudem a Bíblia. Tá bom? Pode falar. Eu estava lendo textos gregos antigos essa semana e encontrei alguns historiadores antigos, como Cássio Dios Cosseianos, ele falando sobre em nome da lei, em onomatunomos, em nome da lei, né? Então a lei é uma pessoa, né? A lei é uma pessoa. A gente fala, por exemplo, aquele cidadão está preso em nome da lei. A lei é uma pessoa. Então quando fala batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não está reconhecendo que o Espírito Santo seja especificamente e objetivamente uma pessoa. Não, isso aí é uma dedução preconcebida de quem acha isso. Na verdade, a Bíblia mostra outra coisa, mas o tema não é sobre o Espírito Santo hoje aqui. Eu queria relembrar e refrescar a mente de alguns que continuam repetindo, né? Infelizmente, alguns repetem isso e a gente tem que esclarecer, porque mal entendido não é coisa boa. Sabe, sempre... Deixa eu só te fazer uma pergunta que eu queria que você repetisse. O André tá aqui embaixo, ele Pode também falar. Fala hebraico e tal. E ele falou lá que a palavra lá em Provérbios 8, 22 não é criou. Porque dá o sentido de possuir e tal. Aí eu mostrei Provérbios 8, 24, que lá é dado à luz, não tem como fugir.
mas mesmo assim, infelizmente, ele não acredita. Como é que está na Septuaginta? A Septuaginta aparece o verbo kitizo, criou. Eu crio, kitizo. Está na forma aoristo, é ektisen, Kyrios ektisen, o Senhor criou. Além disso, tem outro ponto. Quando Eva, em Gênesis 4:1, né, lá fala de Eva, ela deu à luz, né, o seu primeiro filho Caim e disse assim, Kaniti, de Caná, o verbo que aparece aí, o mesmo verbo de criar, produzir, né, que você cita aí na Provérbios 8:22. Lá é o mesmo verbo Eva usa quando ela fala de seu filho e fala assim, Kaniti ish, produzir um homem. Kaniti ish et Jeová, produzir um homem com a ajuda de Jeová. Então usa o verbo que aparece nessa passagem. Então você tem que estudar mais hebraico, me perdoe. E também aquela passagem quando fala de Eliezer, que ele fala de Abraão e diz assim, Baruch Jehová, bendito seja Jeová, Elohe Adoni Abraham, o Deus de meu amo Abraão. Aí fala de Jeová e diz, Kone Hachamayim Velaretz, o produtor do céu e da terra. Eliezer usa a expressão Kone, que vem de Caná, a mesma palavra usada ali nesse texto que o cidadão disse que não significa criar, não significa criar, mas a ideia é criar nesses dois textos, é criar ou produzir. Então Jesus foi produzido, ele não existia. Quando você produz algo, você passou a criar. Aí, além disso, é um escopo de textos, meu amigo, ele não ficou só em Provérbios 8:22. Nós lemos Colossenses 1:15, que fala que Jesus é o primogênito de toda a criação. O Trinitário fala, não, aqui não significa isso, pelo amor de Deus. Então eles passam a redefinir palavras, enganando as pessoas, porque Apocalipse 3:14 explica Colossenses 1:15. Como que nós lemos em Apocalipse 3:14 falando de Jesus? Lá fala de Jesus e diz o quê? Como que diz aí, né, nas versões da Bíblia? Apocalipse 3:14, né? É uma explicação... Ó, eu vou ler aqui, eu não vou nem ler na tradução do Novo Mundo, porque se eu ler na tradução, já vão criticar a tradução do Novo Mundo, sendo que ela é a melhor, mas deixa a tradução do Novo Mundo de lado. Vamos pegar aqui, ó, vamos ler aqui, algumas Bíblias tá possuir, né, porque sabe como é que é, né? Mas, ó, olha aqui, ó, Bíblia do Peregrino, Sim. Bíblia católica. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, assim diz o Amém, a testemunha fidedigna e veraz, o princípio da criação de Deus. Princípio da criação de Deus. Peraí, só aí um pouquinho, só uma brecha, um parênteses para você prosseguir. Esse texto fala daquele que é a testemunha fidedigna. Para você entender quem é essa testemunha, você vai em Apocalipse 1:5, que fala de Jesus e diz que ele é Romartes Ropistos, a testemunha ou fiel, ou a testemunha fidedigna, tá? Esse texto que você leu, então, falou o quê? Lê de novo, por favor. Fala da testemunha... Lê de novo, ótimo. O que fala de Jesus? Ok. E corrigida. Ó, ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Mais um texto. O princípio da criação de Deus. Jesus aí está dizendo que ele é o princípio da criação de Deus. Então, aí você compara com Colossenses 1:15, que diz que ele é o primogênito de toda a criação. Um explica o outro. Não adianta vir com desespero e tentar dizer primogênito não é primogênito. E aí, nesse texto, o Trinitário sabe como vai explicar? Ele vai te enganar, ele vai dizer, aqui princípio, não é começo, não pode ser, pelo amor de Deus, não deve ser. E vai tentar fazer você entender que princípio é qualquer outra coisa. Meu Deus do céu, gente. Até eu que não sei grego, nada, eu sou um leigo do grego. Eu entrei naquele site que eu mostrei para você ontem, e olha que interessante. Toda vez que João, o apóstolo João, usou a palavra arche, foi para dizer princípio. É a mesma palavra usada em João capítulo 1. No sentido de início, começo. Princípio, exato. Isso, aí, por exemplo. Apocalipse 3,14 não é princípio, é soberano. Trinitários, que me perdoem, mas trinitários estão enganando você. Ali, Apocalipse 3,14, quando fala que Jesus é o princípio, ou início, começo da criação de Deus. Portanto, Jesus é da criação de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aceita a implementação da palavra para que possais salvar as vossas almas. Isso não é nós falando, é a Bíblia que está dizendo de uma maneira clara aqui, na sua própria versão, nas versões que nem é das testemunhas de Jeová.
Então tem gente que, quando confrontados com essas coisas que nós falamos aqui da Bíblia, eles ficam num desespero, que aí o que eles vão fazer? Eles vão fazer assim, peraí, só um segundo. Quando confrontado com essas verdades aqui, muitas pessoas vão fazer assim. Olha o que eles vão fazer. Vão atacar de alguma forma a religião. Então ignora os ataques, olha o texto. O que está dizendo aí, meu brother? Ó, Apocalipse 3,14, aqui está em grego, aqui está em inglês, aqui está em português. Aí, ó, Almeida Revista Atualizada, princípio da criação, Bíblia de Jerusalém, princípio da criação, Almeida Revista Corrigida, princípio da criação. Deixa eu ver outras Bíblias. Aí, olha só que interessante, Querubim. Sim, eu vou pegar a palavra arquirê aqui, ó. Essa palavrinha aqui, arquirê. Primeira definição. Não, eu vou em Verocorrentes. Verocorrentes, beleza. Mateus 19,14. Desde o princípio, tá em azul aqui, ó. Princípio. Okay. Mateus 19,8. Princípio. Mateus 24,8 é o princípio. Mateus 24, princípio. Ó, aqui tá perante os governadores. Aqui já tem outro significado, ó. Lucas 12:11. Isso. Mas no caso o apóstolo João, João, no princípio era o verbo. Ele estava no princípio, arquirê. João 2:11, princípio. Ó, todas as vezes, desde o princípio. Ó, todas as vezes que João usa a palavra arquirê, ó, princípio. Tá vendo? Aqui Atos já é Lucas que escreveu, né? Ok, mas, ó, deixa eu fazer uma palhinha sobre isso. Olha, gente, na verdade, tirando algumas poucas variações textuais, a palavra usada por João em Apocalipse 3,14, princípio, é 21 vezes que ela ocorre. Em todos os escritos de João, não só no Evangelho, porque o apóstolo João escreveu o Evangelho de João, escreveu as cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, e Apocalipse. Então, se você pegar todas as escritos de João, toda 21 vezes que ele usou a palavra se refere ao começo. E aí nessas Bíblias, nessas Bíblias evangélicas dos trinitários, eles traduziram não por principiador. Olha a explicação que o teólogo vai dar, meu Deus do céu. Ele fala, não, aqui significa principiador. Ué, mas ele não colocou na Bíblia principiador em português. Na Bíblia dele, né? Na Bíblia dele está princípio. Então esse povo é enganador da mente. Você que é trinitário, que está ouvindo o que a gente está dizendo, comece a estudar a Bíblia, aceite o estudo da Bíblia com o povo que está falando a voz da verdade. Deus está falando com você nesse momento. A Bíblia diz que Deus diz assim, este é o caminho, andai nele. Né? A Bíblia, nós vemos essa expressão, Zerader. Esse é o caminho, lehu vo, andai nele. Aí estão lá, chamando nas portas, direto. Aí a pessoa, eu fiquei na festa até tarde da noite, não tenho tempo para atender esse povo. Aí depois, quando chega uma hora que ele bem quer, que ele bem acha que é a hora oportuna, aí vai para a igreja, senta, é mais cômodo ficar ouvindo um pastor falando coisas. Então, gente, vamos estudar. Não é pela lei do menor esforço que você vai entender a palavra de Deus. Então as pessoas estão sendo enganadas pelos líderes religiosos. Nós orientamos e incentivamos as pessoas a entender que Jesus é o ser que Deus criou, é o Filho de Deus, não é o próprio Deus, mas é o Filho de Deus. E nós consideramos ele uma divindade ou negamos a divindade? Não, Jesus é uma divindade. Jesus né? É uma divindade. Isso, permita. Oi, Jesus fala. Cristo, ele é nosso Senhor, ele é nosso Rei, ele é nosso Salvador. Sabe? Salvador. Jesus, se não fosse nosso amado Senhor Jesus Cristo, nós não teríamos a chance de viver para sempre. Nós não teríamos a possibilidade de orar para Jeová, por exemplo, porque Jesus fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o meio de nós irmos ao Pai. Carlinhos, essa live vai ficar gravada lá no canal do Querubim. A gente destrinchou João capítulo 1, versículo 1, nós não vamos repetir aqui, tá bom? Mas aí você pega e lê de novo, tá bom, meu amado? Pode assistir lá, se você for sincero de coração. Ele explicou detalhadamente esse texto, tá bom? E sabe o que é interessante? Eu queria encerrar essa live, Querubim, que já tá dando quase 3 horas de live. Não, não, 1 hora. 1h30. 1h30. Eu quero terminar com o texto que eu amo. É o texto que tá no meu perfil. Que é o texto de João, capítulo 4, versículo 22, 23 e 24. Eu vou ler na João Pera de Almeida mesmo, vai.
Olha só, João, capítulo 4, versículo 22, 23 e 24. Jesus Cristo, conversando com a samaritana, ele disse o seguinte: vocês adoram o que não conhecem. Nós, Jesus Cristo, meus amados, ele tem alguém que ele adora. Ah, mas é porque ele estava em carne. Pelo amor de Deus, gente. Abra a mente de vocês. Não tem nada a ver. Ele poderia falar aqui, ó. Vocês adoram o que não conhecem. Agora, eles aí, ó, vão adorar nós quando eu voltar para o céu. Para! Jesus falou aqui, ó. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus era judeu e deu a vida por nós. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Gente, aqui não está falando que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui está falando que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. As testemunhas de Jeová simplesmente fazem o que Jesus falou que os verdadeiros adoradores fariam: adorar o Pai. Entende? E ele adora o Pai. Ele falou em João 20:17: eu vou embora, mas volto para ti. Eu vou embora para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Jesus tem um Deus. Quem é esse? É o Pai. Então, adorem o Pai, gente. Adorem a Jeová. Ou, se você quiser chamar de Yahu, de Jeová, de Yahvé, não tem problema. Mas adorem o único Deus verdadeiro, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é nosso Senhor e Salvador. Jesus é o ungido de Deus. Deus ungiu Jesus, Hebreus 1:9. Por isso que Deus, o teu Deus, te ungiu. Como é que Jesus é o próprio Deus, se o Deus dele ungiu ele? Começa a raciocinar, meus amados. Sabe? Começa a ver essa doutrina, estude a história da Trindade, compre livros e veja o que ela fez com milhares e milhares de pessoas que eram contra ela na Inquisição. Ela executava todo mundo que era contra essa doutrina. Você acha que Deus está por trás de uma doutrina que faz isso com as pessoas? Analise isso. Por favor. É isso, querubim. Se você quiser falar aí, tá bom? Para concluir, ó, Isaías 40:25, ele diz assim, do jeito que está no texto hebraico traduzido por português, fala para a gente levantar ao alto os nossos olhos e ver de quem criou estas coisas, né? Aí, esse é Isaías 40:26, né? Mas o 25 fala, Deus diz assim, a quem me podeis assemelhar, de modo que eu deva ser feito igual a ele, diz o santo. Então, Isaías 44:6, o Criador, olha que diferença. Ele, diferente de qualquer criatura, ele diz assim, e não há ninguém semelhante a mim. Então, lá no texto da Bíblia hebraica está escrito, Ve'efes kamoni, e zero, literalmente está dizendo, e zero igual eu. Ve'efes kamoni, Jeová fala, e há zero igual eu. Então, não existe três pessoas coiguais. Isso é uma balela de Atanásio, que foi lá no início dos tempos aí, séculos atrás, que virou uma doutrina oficial da Igreja Católica. Foi imposta durante séculos essa doutrina de que existem três deuses coiguais. A pena era a morte para quem não aceitava. Acabou pegando na Reforma Protestante, as pessoas carregaram esse ensino consigo. Hoje está dentro do seio das igrejas, não vem de Deus. Deus disse que não existe ninguém igual a mim, zero igual eu. Isaías 44:6. Então espero que essa live tenha ajudado vocês. Eu agradeço muito pela oportunidade. Querubim, eu só vou responder o Anthony Lopes. Eu acredito que a pergunta dele é sincera. Espero que seja, Anthony. Anthony, você está aí ainda, Anthony? Ele perguntou de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 e 16. Esse texto, ele tem um acréscimo da palavra teós, tá? Eu não tô com tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, tá, Anthony? Por favor. Não vai, tá? Ó, eu tô aqui com a João Ferreira de Almeida, tá? Século 21. E vou ler para você aqui, ó. Para que, se eu demorar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja
do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Sem dúvida, grande é o ministério da fé. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Então, tem Bíblia, Querubim, o Querubim sabe mais do que eu, que realmente acrescentou. Deus é aquele que se manifestou, tal. A palavra teós é acréscimo para provar essa doutrina pagã. Porque aí no original, nos mais antigos manuscritos, tem uma bola assim, que é Rho, é o O. Rho, o qual foi manifestado em carne, é um O. Aí alguém veio, passou um traço no meio assim, ó. Se você pega uma bola assim e passa um traço no meio, vira a letra T. Aí vira T de teose. Então, algum pilantra, né, foi e colocou um tracinho para virar Deus foi manifestado em carne, mas não é isso. Então, se você pegar os mais antigos manuscritos que existem em grego, eles dizem que aquele que foi manifestado em carne, se referindo a Jesus, não é Deus foi manifestado em carne, como dizem muitas versões. Como é que você vai ter certeza disso? Pega os 4 grandes unciais, os mais respeitados manuscritos em grego, e olha, se o que eu estou falando é verdade. Olha a nota de explicação da Bíblia de estudo. Então, gente, esse ensino foi totalmente, você está sendo enxertado na sua mente, na igreja, no culto, ensinos errados. Se você não estudar a Bíblia com afinco e dedicação para sair desses ensinos errados, se você não falar, eu quero tirar isso à prova limpo, você não vai sair. É para quem quer mesmo. Esse negócio da pessoa, pela lei do menor esforço, vou pegar uma mulher bonita aqui e vou para a igreja. Vou namorar na igreja. Não está indo na igreja para estudar a Bíblia. Não tem interesse de saber a palavra de Deus, né? Eu não estou falando com o nosso leitor aí, o nosso ouvinte, não, especificamente. Estou falando de modo geral para todos nós, inclusive para mim mesmo. Temos que estudar a Bíblia de um modo responsável. O homem tem de viver não somente de pão. Então todo dia de manhã você não come alguma coisinha ali, no café da manhã, né? Então Jesus disse, o homem tem de viver não somente de pão. Jesus falou isso, mas de cada pronunciação procedente da boca de Jeová. Então todo dia de manhã você tem que, ou de tarde que seja, você vai ler um pedacinho da Bíblia, vai degustando, estudando e conversando com pessoas que entendem realmente da Bíblia para ajudá-lo. Esse texto foi uma falsificação trinitária e lamentabilíssima entre muitas. Então você precisa de ajuda para buscar uma versão da Bíblia de confiança. Pode falar. O que diz essa aí? Bíblia Católica e São Paulinas é a mesma coisa, 3,16, e segundo, seguramente grande é o ministério da piedade, aquele que foi manifestado na carne. Agora, para não falar aqui, a Bíblia King James tá Deus foi manifestado na carne. Por quê? Porque a King James ela foi baseada nos manuscritos mais ruinzinhos. No caso aqui, a King James, ela espalhou na Europa na Idade Média quando criaram as máquinas de impressão. Então olha como Satanás é astuto. Por meio dessas adulterações pontuais, ele foi enxertando e confundindo as pessoas. O Deus da Bíblia não é o Deus que você ouve no culto, não. O Deus da Bíblia, ele é aquele que você ouve sendo pregado no salão do reino das testemunhas de Jeová. Ele é diferenciado claramente de Jesus Cristo como ser supremo, Deus todo-poderoso. Então até o jeito da adoração é diferente, o modo da adoração é diferente, o caráter da adoração é diferente. Então você precisa estudar, levar a sério a pesquisa investigativa da Bíblia, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Não colocar outras coisas na frente. Você precisa estudar, precisa ter amor, precisa buscar, precisa orar pedindo a ajuda de Deus e se desvencilhar desse trabalho tecido, como se fosse uma teia de aranha, que até mesmo as versões da Bíblia foram mexidas pelos trinitários durante os séculos. Esse texto aí, só para resumir, 2 Timóteo ou 1 Timóteo 3,16? 1 Timóteo 3,16, o pessoal pegou um pronome relativo, Hos, o qual, Faneros em Sarque, foi manifestado em carne, e aí pegaram lá, fizeram um risquinho, e o qual virou Deus, porque parecia um T de teose. Então isso foi uma pilantragem, me perdoa da palavra. Esse pessoal não tem limite, Satanás usou essas pessoas, e tem vários textos adulterados dessa forma. Se você quer saber, quem está batendo... 1 João 5,7. Então, quando uma testemunha de Jeová bate no portão da sua casa, né?
dê ouvido à palavra de Deus, né? E cuidado, porque o inimigo da vida eterna, ele desencaminha as pessoas e não querem que você venha conhecer aquele que Jesus falou. A vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e daquele que foi enviado, Jesus Cristo. João 17:3. A minha Bíblia de Jerusalém sumiu. A Bíblia de Jerusalém sumiu? Criou asa? Ó, não tá aqui. Eu tô ficando cego, não. Sumiu a Bíblia de Jerusalém minha. Mas tá bom, então eu procuro. Bom, é isso aí, gente. Muito obrigado pela live, muito obrigado pela audiência de vocês, por vocês terem ficado aqui, tá? Não, o pior é que perdi mesmo, Mariana. Eu não vou ver onde tá, sempre o pessoal sabe onde tá. Ô, Querubim, muito obrigado pela tua participação. Você sempre aí ajudando a gente, tá? Muito obrigado pela educação de vocês que ficaram aqui conosco. E essa live vai ficar salva lá no canal do Querubim no YouTube, tá bom? Beleza? Tchau, Querubim. Tchau.